Fluminense pode virar SAF? Veja o que está por trás das negociações secretas. A verdade que está sendo escondida dos torcedores. Você já se perguntou o que realmente está acontecendo nos bastidores do Fluminense? Enquanto a torcida canta nas arquibancadas e vibra com os jogos no Maracanã, algo muito maior está se desenrolando nos bastidores, a possível transformação do clube em uma sociedade anônima do futebol, SAF. Mas o que isso realmente significa? Quem está por trás das negociações? E por que tudo está sendo tratado com tanta cautela e, em alguns pontos, quase em segredo? Neste vídeo, você vai entender por que o Fluminense ainda não aceitou nenhuma proposta, quais são as exigências irredutíveis da diretoria e o que está em jogo além de cifras milionárias. Prepare-se para conhecer os bastidores que podem mudar o futuro do tricolor para sempre. O que é SAF e por que ela virou tendência no futebol brasileiro? Nos últimos anos, o termo SAF se tornou comum nas conversas sobre futebol, mas poucos torcedores realmente entendem o que está por trás dessa estrutura. SAF significa Sociedade Anônima do Futebol, um modelo empresarial adotado por clubes que desejam profissionalizar a gestão, atrair investimentos e, teoricamente, se tornarem mais competitivos. No Brasil, clubes como Botafogo, Vasco e Cruzeiro já seguiram esse caminho, com resultados distintos. Enquanto alguns viram melhorias financeiras e esportivas, outros enfrentam dificuldades de alinhamento entre investidores e tradição do clube. A adoção do modelo SAF é um divisor de águas, pode trazer recursos, mas também exige abrir mão de parte do controle histórico do clube. O Fluminense, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, está analisando cuidadosamente cada detalhe antes de tomar essa decisão. E não é à toa, e ao contrário de outros clubes que mergulharam rapidamente na SAF, o tricolor quer garantir que sua essência, torcida e história não sejam apagadas por cifras. A reunião que revelou tudo, ou os bastidores em Laranjeiras. Na noite de uma segunda-feira aparentemente comum, o Conselho Deliberativo do Fluminense se reuniu nas Laranjeiras para discutir um tema que pode reescrever a história do clube. A pauta: a criação e venda da SAF. Embora nenhuma proposta oficial tenha sido apresentada, o encontro foi marcado por revelações estratégicas. O vice-presidente-geral, Matheus Montenegro, assumiu o protagonismo ao expor os critérios da diretoria para iniciar negociações com possíveis compradores. A postura foi firme e não se trata apenas de vender. Trata-se de preservar, investir e garantir a sobrevivência e a glória do clube no longo prazo. Nesse encontro, ficou claro que o Fluminense não quer repetir erros de outros clubes. A ideia é deixar uma base sólida antes de assinar qualquer contrato. A diretoria estabeleceu critérios rígidos, com foco em infraestrutura, quitação de dívidas e, surpreendentemente, vínculo emocional do investidor com o clube. As 5 exigências inflexíveis do Fluminense para qualquer comprador. Durante a reunião, 5 exigências principais foram colocadas na mesa, e nenhuma delas é negociável. A primeira é o respeito às raízes do clube, o uso da marca, os royalties e a manutenção da estrutura em Laranjeiras precisam continuar sustentando o clube social e os esportes olímpicos. A segunda exigência é um dos pontos mais polêmicos: o investidor precisa assumir todas as dívidas atuais do Fluminense, que hoje somam mais de 800 milhões de reais. Isso exige coragem, capital e visão de longo prazo. O terceiro item trata de infraestrutura. O clube quer investimentos sólidos no CT da Barra e em Xerém, onde as categorias de base são lapidadas. A quarta exigência é esportiva: o novo dono terá que manter um fluxo contínuo de investimentos em contratações e folha salarial. Por fim, a quinta condição é estratégica: o investidor precisa aceitar o risco do timing de venda de jogadores, algo que pode impactar o fluxo de caixa, mas garante mais controle esportivo para o clube. O valor da SAF e o verdadeiro tamanho do Fluminense no mercado. Durante a apresentação, Matheus Montenegro fez questão de esclarecer informações sobre uma matéria do jornal O Globo, que avaliava a SAF do Fluminense em 850 milhões de reais. Segundo ele,
Esse número não estava totalmente incorreto, mas havia falhas na metodologia. O clube encomendou seu próprio estudo e chegou a uma proposta mais concreta: vender 60% da SAF por R$ 500 milhões. Esse valor, somado à dívida que o comprador deve assumir, eleva o valuation do clube para cerca de 1,672 bilhão de reais. Essa quantia posiciona o Fluminense entre os clubes mais valiosos do país. Para os investidores, representa um ativo com forte marca, torcida engajada e enorme potencial de valorização, especialmente com a chegada da SAF. O dividendo emocional: um tricolor tem mais chances de comprar o clube? Em um dos momentos mais surpreendentes da reunião, Montenegro falou sobre o que chamou de dividendo emocional. Para a diretoria do Fluminense, o ideal seria que o investidor fosse um torcedor do clube. Essa visão busca equilibrar a busca por lucros com a conquista de títulos e o respeito à identidade do time. Um tricolor apaixonado por trás dos aportes financeiros teria, teoricamente, mais empatia pelas decisões esportivas e menos foco exclusivo nos retornos financeiros. Esse desejo mostra como o Fluminense quer evitar virar um produto de mercado sem alma. O clube busca um modelo sustentável, mas que respeite sua essência centenária. O que pensa a torcida tricolor sobre a SAF? A torcida do Fluminense vive um misto de empolgação e medo. Enquanto alguns enxergam na SAF uma oportunidade de modernização e alívio financeiro, outros temem perder a identidade do clube para empresários com interesses puramente comerciais. Nas redes sociais, fóruns e rodas de conversa, o debate é intenso. Muitos torcedores pedem mais transparência e participação nos processos. Outros cobram garantias de que o novo modelo trará títulos e não apenas cifras nos balanços financeiros. Esse sentimento é compreensível. Afinal, o futebol vai além dos números, é emoção, tradição e comunidade. O exemplo de outros clubes e as lições para o Fluminense. O Fluminense está aprendendo com os erros e acertos de outros clubes que já viraram SAF. O caso do Botafogo, por exemplo, mostra que a chegada de um investidor pode transformar o time rapidamente, mas também pode trazer tensões e conflitos com a torcida. O Vasco vive um processo parecido, enfrentando desafios na comunicação entre a SAF e os torcedores. Já o Cruzeiro passou por uma reestruturação intensa, mas ainda luta para retomar a estabilidade. Esses exemplos servem de alerta: não basta vender. É preciso planejar, negociar com inteligência e manter um canal aberto com quem realmente importa, e o torcedor. O papel do BTG Pactual e os bastidores do interesse empresarial. Nos bastidores, um nome de peso apareceu: e André Esteves, sócio do BTG Pactual. Ele esteve com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, na final do Campeonato Carioca. Embora nenhuma proposta tenha sido oficializada, a aproximação chamou a atenção. O BTG é conhecido por sua agressividade e visão estratégica em investimentos. Caso se interesse de fato pelo Fluminense, seria uma das maiores transações no futebol brasileiro. Mas até que ponto um banco pode entender o coração de uma torcida? Essa é a grande dúvida que paira sobre essa possível parceria. O dilema: lucro ou títulos? Dá para ter os dois? A principal tensão em torno da SAF é a disputa entre dois objetivos: o lucro dos investidores e a conquista de títulos. Para muitos, esses objetivos são incompatíveis. Para outros, é possível equilibrá-los com uma gestão inteligente e apaixonada. O Fluminense acredita que, com um torcedor investidor, esse equilíbrio é mais fácil de alcançar. Mas a verdade é que não existe fórmula mágica. Cada clube, cada SAF, cada investidor traz seus próprios interesses. É nesse ponto que o torcedor precisa estar atento. Cobrar, participar e exigir que o Fluminense continue sendo mais do que um ativo financeiro. O futuro do Fluminense está em jogo, e ele começa agora. Com exigências claras, metas definidas e um valuation de quase 2 bilhões de reais, o Fluminense se prepara para um novo capítulo em sua história. A SAF não é mais uma possibilidade distante, e ela está batendo à porta. Mas quem vai entrar? Um investidor apaixonado? Um fundo estrangeiro?
Um banco nacional? Ainda não sabemos. O que sabemos é que o clube não aceitará qualquer proposta. E a torcida? Essa precisa estar atenta, envolvida e ativa. Porque o futuro do Fluminense será decidido não apenas nas salas de reunião, mas também no coração da arquibancada. O que está por trás da SAF do Fluminense? O Fluminense se prepara para o maior desafio de sua história recente. A possível venda da SAF envolve cifras bilionárias, exigências rígidas e um fator emocional raramente visto nesse tipo de negociação. O que está em jogo vai além do dinheiro, é o legado, a alma e a continuidade de um dos clubes mais tradicionais do Brasil. As fontes utilizadas para este artigo incluem: reunião do Conselho Deliberativo do Fluminense, declarações oficiais do vice-presidente Matheus Montenegro, reportagens de veículos como o Globo e cobertura especializada em SAFS. Se você é tricolor de coração ou ama futebol de verdade, compartilhe este artigo com seus amigos e deixe seu comentário. Você é a favor da SAF no Fluminense? Assista no nosso canal do YouTube. Vídeos novos toda semana, com bastidores, entrevistas e análises completas. Se inscreva, ative o sininho e entre em campo com a gente.